Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde e hoje o nosso programa, claro, eu sempre digo, ele é muito especial, porque hoje eu trouxe uma pessoa, nossa, que eu adoro, que eu sei que cuida muito bem dos pacientes e ele já veio no nosso programa para falar sobre cirurgia bariátrica. E hoje eu trouxe o Dr. João Francisco para falar para vocês sobre o pós-operatório da cirurgia bariátrica. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo no nosso programa. Olá a todos que estão nos vendo, aos espectadores do Rio Mafra Mix. É sempre um prazer muito grande estar aqui, eu adoro estar aqui e poder falar um pouco sobre um assunto tão interessante, né, e de tanta relevância, e com esse objetivo agora do pós-operatório. Então só tenho a agradecê-lo, muito obrigado pela oportunidade aí mesmo. Quais são esses cuidados imediatos após a cirurgia bariátrica, né? Porque as pessoas precisam tanto desse cuidado que é um cuidado importantíssimo. Qual seria, doutor? Exatamente. Nós temos um centro que se chama OBESC, que é o Centro de Tratamento de Obesidade aqui de Santa Catarina, que fica junto lá à Clínica 100, onde nós temos alguns profissionais que fazem ajuda também, e nós lançamos uma cartilha que todos os nossos pacientes recebem, e essa cartilha compõe lá, basicamente, os cuidados dos primeiros 30 dias, que são eles, os cuidados com a dieta. Então, basicamente, na dieta, a gente tem assim, os primeiros 10 dias são de dieta líquida, fracionada, ou seja, 50 ml, em torno de 50 ml a cada 30 minutos, pelos primeiros 10 dias. Então, caldinho de sopa, suco peneirado, caldinho de feijão, água de coco, Gatorade e o próprio Whey Protein, de preferência hidrolisado, que fica fácil de diluir. Do 11º ao 20º dia é uma dieta líquido-pastosa, ou seja, você vai bater no liquidificador, mas vai peneirar finamente. Então você já começa a ingerir um pouco mais de proteína aí. E do 21º ao 30º é dieta pastosa. Os primeiros do 21º ao 25º dia é bem batido no liquidificador e os últimos dias esmagado. Com isso, o paciente vai se adaptando à nova dieta e isso é de fundamental importância para que não haja uma pressão excessiva no estômago quando o paciente come demais e poder arrebentar a linha de grampo e com isso formar uma fístula. Então isso é de extrema importância. Todos os pacientes são muito bem orientados. Na realidade, doutor, ele precisa, para as pessoas poderem entender, ele precisa o estômago se adaptar na nova forma, né? Exatamente. Porque foi mexido, foi feito suturas ali, então Exatamente. ele precisa voltar ao normal que ele é. Né? Então, por isso que tem que ser delicadamente, isso? Isso, e ele tem um tamanho de aproximadamente de 50 a 70 ml, então o paciente não pode comer mais que isso, senão ele vai forçar e pode abrir uma dessa emenda, e aí pode trazer consequências graves. Entendi. A segunda orientação que é muito importante é o uso da meia elástica. A meia elástica antitrombo é fundamental para todos os pacientes. Eles já saem do centro cirúrgico com a meia ou imediatamente após a cirurgia é colocado a meia. Então, essa meia é utilizada nos primeiros 30 dias e lá a gente explica exatamente como coloca. Terceiro ponto é a questão do uso do anticoagulante, que nós fazemos de rotina, né? O anticoagulante, a enoxaparina, a gente usa os primeiros 7 dias, né? Então é um dia no hospital e mais 6 dias em casa, também de extrema importância. E por fim, eu sempre digo que acredite no processo, faça as coisas que são orientadas. Você não vai morrer de fome, não vai desnutrir nesse período, nem vai ter problemas graves. Claro, o paciente sente mais fraqueza porque está acostumado com nível calórico e reduz bastante, mas ele não vai passar mal por conta disso. Muito pelo contrário, ele já vai estar entrando numa nova adaptação. Por isso é muito importante o paciente não ter aquela visão de que, então antes da cirurgia eu vou me esbaldar de comida, porque ele vai sofrer no pós-operatório. Então essas dicas elas são muito importantes no pós-operatório e a gente conseguiu compilar isso num manual bem legal. Por isso que é importante a pessoa que faz a cirurgia bariátrica, né, doutor, ela já entrar um pouquinho no ritmo antes da cirurgia, para que quando aconteceu o ato cirúrgico, o pós-operatório, ela consiga dar uma condição para ela melhor de aceitação do corpo, né? Exatamente, eu brinco que é como uma maratona. Você não corre uma maratona acordando num dia e resolve, eu vou correr. Não, você tem um treino. O teu organismo vai se adaptando.
Por isso a importância do pré-operatório com a nutricionista também, se adaptar à dieta para sofrer menos no pós-operatório, com certeza. Isso é importante, né, doutor? Nesses primeiros dias após a cirurgia bariátrica, como que fica, assim, a questão emocional destes pacientes? Essa pergunta é maravilhosa, Lu. Eu vou dizer que é a mais importante de todas, tá? A gente sabe que tem fases do pós-operatório, né? Os primeiros 30 dias, a gente diz que é a fase, vou dizer assim, quase todos batem um arrependimento, tem uma fase de um certo arrependimento. Por que eu fui fazer isso com a minha vida? Minha vida estava boa, eu estava tranquilo, estava fazendo e comendo as minhas coisas, eu ia para lá, eu ia para cá, né? Essa é uma visão imediatista que, infelizmente, acontece com quase todos os pacientes. Então, a gente se orienta assim, isso vai acontecer, isso vai passar. Pense a longo prazo. Primeiro que você não estava bem, você estava obeso mórbido na maioria das vezes, e estava com outras comorbidades, então você não estava bem, você estava com uma expectativa de vida reduzida, e agora você está num processo de melhoria. E aí depois dos 30 dias começa o paciente a aceitar melhor, puxa, comecei a ver perda de peso, comecei a ver que eu estou melhor, as minhas doenças estão mais controladas, não uso mais tanto remédio para pressão, não uso mais às vezes remédio para diabetes. E o paciente começa a entender que, opa, isso aqui realmente faz diferença e está causando um bom retorno para mim. E aí, a fase final, que é lá por volta dos 6 meses, onde ele já tem uma perda de peso considerável, uma melhora grande na qualidade de vida, aí é a fase da alegria, que o paciente diz, puxa, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, entender que tudo isso são fases que quase todos, assim, a maioria imensa vai passar. E faz parte, não adianta, é assim mesmo. Por isso que é importante seguir o programa corretamente. Exato. O pré, né, do pré-cirúrgico e depois do pós-cirúrgico, assim, rigorosamente, para que tudo saia certo nos seus devidos lugares, né, doutor? Exato. Doutor, é importante essa suplementação de proteínas depois do pós-operatório? Fundamental. Muitas vezes os pacientes me perguntam, doutor, eu vou fazer a bariátrica, eu vou ficar com aquela cara de doente? Eu falei, depende de você. Você que vai escolher. Os pacientes que ficam com essa fisionomia de doente são pacientes que não fazem acompanhamento nem pré e muitas vezes nenhum pós-operatório. Aquela deficiência de proteína se reflete na falta de ingestão ou na deficiência de ingestão de proteína. Então, se você fizer um acompanhamento com a nutricionista, fizer a reposição e a quantidade de proteína indicada, jamais vai ficar com essa aparência, com déficit ou com algum tipo de, vamos dizer assim, de desnutrição de forma nenhuma. Para o nosso paciente entender, a gente diz assim, a cirurgia, por mais que você reduza o estômago e desvie o intestino, você tem pelo menos mais 3 metros de intestino fino. Uma pessoa sem estômago e só com intestino, ela sobrevive com 3 metros de intestino. Então não é a redução e o desvio daqueles 2 metros, é a qualidade do alimento que o paciente está usando no pós-operatório. Então, por isso que tem que ficar atento a essa situação. Com essa alimentação saudável, com todas as orientações da nutricionista, né? Então não é frescura, né, doutor? Isso não é frescura. As pessoas precisam entender que não é frescura, é o cuidado importantíssimo para lá na frente colherem os frutos da bariátrica. Exato. Doutor, tem algumas alterações possíveis que possa acontecer após a cirurgia bariátrica? A gente fala assim que as alterações, elas são muito bem conhecidas, né? A cirurgia bariátrica, ela já é realizada há quase 60 anos no mundo, né? No começo não era com essa função, mas a gente já sabe muito bem como ela funciona. Então, claro que tem algumas alterações, e eu diria que 99% delas é para o bem, é para o melhor. Ou seja, já tem diversos trabalhos mostrando que diminui a incidência de câncer, diminui a incidência de câncer de mama, de ovário, de vários outros problemas sérios, principalmente na mulher, no homem, problemas de próstata sérios, tá? Então, você tem uma série de problemas que são evitados com o uso da bariátrica. Os problemas que a gente diz que a longo prazo causam a bariátrica, eu sempre digo que não é um problema, é uma troca.
né? Eu digo para o paciente assim, você vai trocar os remédios que você usa para diabetes, para pressão alta, por vitaminas, eventualmente reposições parenterais, intramusculares ou endovenosas de ferro, complementação de algum outro elemento, mas isso é eventual, né? Se o paciente seguir à risca, isso é exceção. Então é uma troca que eu digo que é justa. Ele me dá os remédios da diabetes, da pressão, vários outros, né? A autoestima dele melhora. Então alguns problemas que podem acontecer, mas são muito, infinitamente menores do que os benefícios que esse paciente vai ter. Outras, a longo prazo, seria assim, pequenas aderências que eventualmente a gente tem que operar, porque um abdômen, por mais que seja por vídeo, ele foi mexido, então existe a possibilidade, né? Mas são cirurgias rápidas e por isso a importância de ter sempre o contato íntimo com o seu cirurgião, né? É porque, assim, sempre é importante isso, né, doutor? As pessoas não deixarem de... Realmente, há muitas... a minha cirurgia bariátrica não deu certo. Não, porque você não seguiu corretamente as orientações médicas, né? Então, não é que ela não deu certo, você não seguiu. Eu ganhei peso novamente. Não, eu não segui a dieta que eu deveria ter seguido. Isso, né? Aí, eu digo que sempre é assim, é uma doença crônica, ela sempre vai estar ali, é que nem pressão alta. A pressão está controlada com o uso do remédio. Se você tirar o remédio, o que acontece? Ela vai voltar a subir. Se você fizer a cirurgia bariátrica e voltar a comer, começar a ingerir calorias, principalmente alimentos líquidos que são altamente calóricos, refrigerantes, doce de leite, o que vai acontecer? Você vai voltar a ficar obeso. Então não depende só da cirurgia. Não é a cirurgia por si só que vai resolver todos os problemas. Ela é uma ferramenta e isso que tem que estar na cabeça das pessoas, né? Tem que trabalhar ali no início já, né? Ter, assim, consigo mesmo, realmente, eu quero fazer a cirurgia bariátrica, eu vou fazer e vai ter todos os cuidados. Será que eu aguento passar por esses cuidados? Eu estou preparado para isso? Perfeito. É isso Como mesmo. eu devo me comportar diante desta situação? Como vai ser, como eu vou me ver depois da cirurgia bariátrica? Então, todos esses pensamentos, né, eles devem ser feitos antes da cirurgia, para que quando fizer a cirurgia, possa passar por todas essas fases. Perfeito, Lu. E outra coisa é o seguinte, muitas pessoas dizem assim, não faça bariátrica, aí é o caminho mais fácil, melhor você perseverar com dieta, com uma série de exercícios. Se engana quem acha que é o caminho mais fácil, não é? Muitas vezes é o único caminho, né? Existem dados que mostram que os pacientes que têm IMC acima de 35, ao longo dos anos, a chance dele perder peso e se manter magro é de menos de 5%. Então, assim, a bariátrica é uma das únicas ferramentas para ele conseguir realmente reduzir de peso. Então, achar que a bariátrica é o caminho mais fácil, isso é a maior mentira que tem. Não é, é difícil mesmo. Esse comportamental não é fácil. Tem que estar muito afinado com a família e a família estruturada também para ajudar este paciente nesse tempo que está ali do pós-operatório, nesse contexto todo. O apoio familiar, ele é muito importante para que a pessoa consiga dar sequência no seu tratamento. Exatamente. Né? Doutor, quantos dias de repouso mais ou menos uma pessoa após a cirurgia bariátrica ela fica? Excelente tua pergunta. O repouso, na verdade, é relativo. No mesmo dia que ela faz a cirurgia, cerca de 3 a 4 horas depois, ela já vai andar. Ela precisa andar. Então, ela pode andar, ela pode subir escadas, ela pode passear pela casa, enfim. Os primeiros 15 dias a gente orienta que fique mais por dentro de casa, até para não correr risco de sofrer algum trauma, alguma coisa, algum impacto que prejudique a cirurgia. Mas depois de 15 dias ela já pode estar dirigindo, já pode voltar às suas atividades básicas que não requeram esforço físico, e depois de 30 dias está liberado para tudo, até para academia. E é aconselhável e recomenda-se que já comece com 31 dias já a academia de operatório, para que realmente o organismo vai sentindo cada vez menos, né? Você comece a trocar a tua massa gorda por massa muscular e sofra menos com a desnutrição. Doutor, me diz uma coisa, as pessoas sempre têm essa dúvida. Eu fiz cirurgia bariátrica,
Eu posso ingerir bastante líquido, né? Ou eu não posso tomar bastante água ou não. Eu acho que eu acho, né, que a gente precisa tomar muita água, né? Exato. Na realidade, é muita água que precisa Muita água. ingerir. Muito boa a sua pergunta. Tanto é que nos primeiros 10 dias fica a base de líquido praticamente. Só que nesses 30 primeiros dias não dá para usar água em quantidade, vamos dizer assim, com liberação total, por causa do tamanho do estômago e da cicatrização do estômago. Então, nos primeiros 30 dias vai ter uma redução disso. Então, ela vai estar usando 50 ml aí a cada meia hora, tá? Depois dos 30 dias, aí é conforme a aceitação. E aí sim, deve usar a maior quantidade de água possível. Mas nos primeiros 30 tem que ter esse cuidado por conta da cicatrização do estômago, para não forçar a linha de grampo e as emendas que tem. Doutor, como ocorre a cicatrização lá dentro? É bem mais delicado a parede do estômago, a gente diz de músculo liso, né? Isso. Então, musculatura lisa lá dentro. Ainda eu sei anatomia, né? Isso aí, ainda, tá certíssimo. eu já estudei há muito tempo na faculdade, mas a gente não esquece, né? Aí, a pessoa precisa tomar líquido frio ou pode ser quentinho? Na verdade, não muda. Para nós não muda. Não. Independente do que ele queira tomar, se ele quer mais quente, se ele quer tomar, por exemplo, um leite desnatado aquecido ou algum outro líquido aquecido, não tem problema nenhum, tá? Um caldo de sopa quente conforme a aceitação dele. Entendi. Doutora, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para todos os nossos seguidores, né, que já fizeram cirurgia bariátrica, que estão bem, né, e que o senhor aí está aí ajudando muitas pessoas. Muito obrigado. E eu sei que estão tendo uma qualidade de vida excelente. Mais uma vez eu queria agradecer muito a Lucimara, a gente tem uma parceria já de muito tempo, né, Lu? E ao Rio Maframix agora, essa casa aqui maravilhosa. Eu também tenho projetos com eles, adoro eles aqui. Eu acho que o principal recado para quem precisa passar por uma bariátrica ou já passou uma bariátrica é que mantenha o acompanhamento, não deixe o acompanhamento. Quem passou pela bariátrica sabe que não é um processo fácil, não é um processo fácil. E não jogar toda a esperança somente na bariátrica. Ela é uma ferramenta para você perder peso. Depois de um tempo vai depender de você a manutenção de perda de peso. Então é uma série de fatores, não é só um componente. Então esse negócio de achar que eu vou fazer minha bariátrica, minha vida vai mudar do dia para a noite, não. Existe um processo, você vai chegar lá, mas existe um processo e se você seguir esse processo, o resultado vai ser muito, muito bom. Isso não sou eu quem digo, são todos os trabalhos, os dados que mostram. Então não desanime, persevere e siga realmente as orientações. Muito obrigado, doutor. Eu deixo uma outra oportunidade também aberta para o senhor. Muito obrigado. Tá? Nosso programa chega ao final com mais uma dica muito interessante para você, seguidor do Rio Maframix. Um beijo, um abraço e até semana que vem.